Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma paz perfeita, uma paz maravilhosa que o Senhor nos concede. E eu muito mais posso agradecer a Deus por essa paz que Ele tem permanecido no meu coração e no coração de todos vocês. Eu sou prova viva do Senhor na terra, porque se não fosse a paz do Senhor e a misericórdia do Senhor, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Irmãos, a minha fala aqui é para continuar no episódio que nós estamos passando para vocês. Eu não estou aqui para caluniar, eu não estou aqui para difamar, eu não estou aqui para trazer inverdades, não. Estou aqui para trazer somente verdade, porque é algo que eu presenciei e eu sou testemunha. Então, não tem nada contra, nada que não seja, e até porque contra fatos não existe argumentos. Irmãos, vamos ler a palavra? Aqui tem um versículo que o Senhor nos deu pela manhã e é necessário vocês participarem e acompanhar junto comigo, porque tudo que eu vou dizer aqui vai estar baseado na palavra de Deus. Então, na palavra de Deus nós não podemos ir contra, porque é uma palavra que é a palavra de Deus. E toda a minha fala será baseada na palavra. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3. Bispos e diáconos. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o bispopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta, vocês podem responder. Vamos deixar em aberto aqui. Novamente vamos ler. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que foram de fora, dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, primeiro vai ser provado, e se forem irrepreensíveis, podem servir. Palavra muito perfeita, que é a palavra de Deus. Para não sair do contexto da palavra de Deus, aqui nós falaremos tudo baseado nessa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, como eu já disse para vocês, eu fui parte da diretoria da igreja, do ministério, daquela instituição que você sabe. E aqui eu tenho a obrigação de trazer para vocês a realidade, porque eu estou aqui em defesa de vocês, que se dizem servos, que se dizem ovelhas, que são as almas. Porque vocês que seguem uma instituição, uma igreja, vocês têm um único objetivo de serem salvos, de conhecer a verdadeira palavra de Deus, de ter exemplo de pessoas que seguem a palavra, de pessoas que estão aptas para ensinar, de pessoas que são irrepreensíveis. O que é ser irrepreensíveis? Pessoas que não têm o que acusar dela. São pessoas que são puras aos olhos de todos, sem ter o que nós possamos ver de errado naquela pessoa para dizer para ela que ela é uma pessoa errada. Então, é uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que não dá margem de erros. Uma pessoa que está certa, está sinceramente, corretamente. Então, essas pessoas que são irrepreensíveis, elas podem ocupar o cargo de ensinar, de administrar,
de estar na frente, de, no nosso caso como igreja, de estar pastoreando uma igreja. Então a palavra de Deus já começou dizendo assim, que tem que ser irrepreensíveis. E aqui eu vou dizer para vocês algo que eu vi. Porque eu fui morar em São Paulo. Eu estive afastada do meu trabalho por um período mais ou menos de 1 ano. Depois daquele episódio que eu contei para vocês, que eu tive que ser hospitalizada, e devido ao choque que eu tomei, as consequências que me sobrevieram, as consequências na minha saúde, então eu não pude retornar ao trabalho. E como eu sou uma funcionária pública, eu sou uma funcionária efetiva, eu passo pelas regras do local onde eu trabalho, do órgão que eu trabalho, que é um órgão do governo. E então, irmãos, existe médicos, existe peritos, existe tudo esse parâmetro. Quando um funcionário chega com atestado, ele passa também pelos médicos daquela organização para que possa comprovar que realmente aquela pessoa está doente, aquela pessoa tem que ser afastada. Então, além dos médicos que eu tive que ser atendida por eles do plano de saúde, do meu plano de saúde, eu tive que passar pelos médicos deste lugar onde eu trabalho. E comprovou realmente que eu não poderia trabalhar, não estava apta para continuar no meu trabalho. Então eu fiquei afastada. Nesse período, a igreja fechou em BH. A igreja fechou, veio a pandemia e o pastor presidente, decidiu que a igreja não ficaria mais em BH e que seria tudo levado para São Paulo. Tudo. E os membros aqui ficassem do jeito que ficasse. Porque os membros não tinham espaço para todo mundo ir para São Paulo. E como eu era da diretoria, eu era necessária aí. Até porque eles precisavam do meu serviço. Foi só por isso que eu fui. Do contrário também, eu ficaria para trás. E aproveitando aquela ocasião que eu estava afastada do trabalho, a pandemia também, ninguém estava trabalhando presencial. Então fui para morar em São Paulo por uns certos meses somente. Porque depois eu retornei para BH. Mas nesse período que eu estive ali, eu vou testificar algo que está vindo contradizendo o que a palavra está exigindo. Porque a palavra do Senhor está dizendo que convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então eu vi coisas ali que não condiziam com isso que está na palavra. Por isso que eu vou dizer para vocês o que eu vi. Muitas das vezes foi dito para nós que se nós quiséssemos conhecer a pessoa, deveríamos orar com ela. Então, quando nós chegamos em São Paulo, eu fui com a minha família, meu filho e minha filha. Não a filha casada, a minha outra filha que tinha chegado na igreja há poucos meses. Você sabe de quem eu estou falando. Eu não vou citar nome de ninguém, porque se alguém citar o meu nome ou o nome da minha família também, nós temos os direitos de recorrer. Então, em todo o espaço que eu estou aqui no meu canal, eu não cito o nome de ninguém. Então, é por isso que eu tenho esse resguardo. Porque se as pessoas querem que os seus nomes não sejam denegridos, não citam nossos nomes também. Porque o meu nome foi citado em diversas vezes no canal e com ameaça. No outro canal, citaram o meu nome, citaram o nome da irmã Rafaela, citaram o nome do Gabriel e citaram de coisas escandalosas, coisas vergonhosas, que a gente não vai resolver aqui, irmãos. Nós temos o lugar exato para resolver tudo. As questões jurídicas não são resolvidas aqui nessa plataforma. São resolvidas no local certo, que você sabe exatamente onde são. Então eu estou falando aqui sem citar nomes. Eu fui com a minha filha, que não é a filha casada, e eu fui com o meu filho, que vocês devem conhecer quem é. Fomos nós e a família do pastor presidente. Fomos para quê? Para abrir a igreja em São Paulo, para iniciar o trabalho. E eu larguei toda a minha vida aqui em BH, larguei tudo, larguei minhas coisas jogadas, minha casa fechada, meu carro jogado, meus trabalhos parados, tudo. Não olhei nada, porque eu tenho sede de fazer a obra de Deus. Eu não olhei a situação que eu estava ficando. Na verdade, eu fui com tudo, com a minha fé, com a minha coragem, com a minha determinação. Não me perguntaram o que eu ia fazer, não me perguntaram o que eu ia fazer da minha vida, não me ofereceram salário, não me ofereceram nada, porque eu fui voluntário. Então, fui para lá para fazer para Deus.
Quando eu chego nesse espaço daquela casa, nós estávamos esperando o fluir da obra de Deus, o iniciar da obra de Deus. E aquilo não se rendeu, não houve aquilo. Começou a ter outras coisas, outros parâmetros diferentes. E eu tenho que trazer para vocês o que eu vi. Não vou falar o que eu não vi. Naquela casa, quando nós chegamos ali, tanto eu, contra minha filha, contra a ex-esposa dele, nós estávamos todas unidas para ajudar. Porque o que mais nós ouvíamos era que ninguém ajudava, não tinha ajuda de ninguém. Então nós estávamos dispostas a fazer de tudo para ajudar, para colocar a obra de Deus avante, para ter o templo que vocês tanto sonham com esse templo. Sonhavam, tá, irmãos? Com esse templo. E ali, a esposa, a ex, meu filho, minha filha e eu, todo mundo voluntário. Todo mundo largou a casa, todo mundo largou os estudos, largou tudo, porque hoje em dia é muito difícil achar uma família que faça isso. E nós fomos para casa colocar a nossa força, unidos para fazer o trabalho para Deus, para que hoje vocês tivessem um tempo para congregar. Mas, irmãos, quando chegou ali, eu comecei a presenciar coisas que eu tive que ser muito forte para aguentar. Porque ali dentro eu vi que não é como a Bíblia diz, não tem isso aqui não, ó. Seja marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que não seja espancador. Irmãos, não tinha um momento sequer de oração. E eu falei várias vezes na casa, vamos orar, temos que chegar aqui, apresentar a Deus, começar com uma vida diferente, buscar o Senhor. Porque eu tinha uma noção de que tinha oração, que tinha vida com Deus, mas não tinha, irmãos. Em momento algum houve um espaço que falasse, Cleide, vamos orar então? Vamos reunir aqui para orar? Ao contrário disso. Ao contrário disso. Irmãos queridos, teve uma época lá que houve um certo passeio onde esse presidente, pastor presidente, foi. E ele foi sozinho, foi com a vizinhança, foi com os amigos da vizinhança. E ele sumiu ali, foi com aqueles homens para aquele certo lugar. E a esposa dele ficou conosco em casa, com as crianças. O nosso dever era trabalhar com ela, ajudar na criação das crianças, fazer comida, arrumar a casa, fazer tudo. E toda a família estava empenhada ali. E ali, até ali, não tinha ninguém desviado da presença de Deus não, viu, irmãos? Todas ali, as duas, tanto a ex como a minha filha, estavam na presença de Deus. Eu não posso negar isso. Todas as duas estavam firmes com Jesus, porque todas as duas queriam fazer a obra de Deus. E elas não estavam de engano ali dentro, não. Estavam todas se doando para o contexto da igreja acontecer. E ali, irmãos, naquele certo passeio que esse pastor foi, que esse presidente do ministério foi, houve coisas escandalosas por lá que eu não posso trazer, porque é confidencial com ele, a esposa. Mas ali, quando ele chegou em casa, não é aquele homem que tinha saído.